método das correntes de malha. Então, o método de correntes de malha ele é baseado na lei de Kirchhoff para as tensões, onde diz que o somatório das tensões em uma malha fechada tem que ser igual a 0 volts. Então, nesse método, as incógnitas do sistema são as correntes. E o número de incógnitas do sistema tem que ser igual ao número de malhas. Então, para um sistema qualquer, né, para um circuito qualquer, a gente vai definir como malha um caminho fechado, com começo e fim no mesmo lugar. Então, aqui a gente pode ver claramente que nós temos 3 malhas. Nós vamos nomeá-las com malha, chamar de malha I1, malha I2, malha I3. Aqui pode ser sempre no sentido horário ou sempre no sentido anti-horário, mas é importante definir um sentido como próprio, né? Definir um sentido como padrão, para utilizar sempre a mesma metodologia. Então a gente definiu com corrente I1, malha 1, malha 2, malha 3. Então, na verdade, essas são as correntes de malha, que a gente pode definir aqui como correntes de malha. Que seriam as próprias I1, I2 e I3. Interessante a gente observar aqui também que essa é uma corrente na malha, né? Mas aqui, nesse ramo aqui do meio, existe uma corrente nesse ramo, que a gente pode chamar de qualquer valor. Então, a gente pode chamar de qualquer nome. A gente pode dizer que isso aqui pode ser uma corrente para cima, chamada I3. E aqui também uma corrente para cima, chamada de I5. Na verdade, aqui I4, né? I4 e I5. Por que eu botei para cima? Porque, na verdade, foi uma arbitrariedade que eu decidi. Então, qualquer um poderia ter colocado para cima, para baixo, tanto faz. Se colocou para cima, a gente pode definir essa corrente I4 aqui, né? Pode definir essa corrente I4 em função dessa corrente 2 e dessa corrente 1. Como essa I4 está para cima, então a gente vai dizer que I4 ela vai ser igual. Ela está para cima, quem está para cima é positivo. Ó, o I2 vem, está para cima, positivo. E o I1 está para baixo, então menos I1. Da mesma forma que o I5 seria quem está na mesma direção, quem está para cima, I3, e quem está em direção contrária, negativo, I2. Ainda para o método das correntes de malha, a gente pode destacar alguns casos de fontes. Então, um primeiro caso seria somente com fonte de tensão independente. Então, só fontes de tensão independente no circuito. Então, nesse caso aqui, o primeiro passo, né, para a gente fazer uma simbologia seria definir as correntes na malha como I1, malha 2, I2, e percorrer a malha do começo ao fim para fazer as equações de malha. Então, a malha começa nesse ponto e termina nesse ponto. Ela pode começar nesse ponto, pode começar nesse ponto, pode começar em qualquer ponto, desde que ela comece no local e termine no mesmo local. Então, antes de a gente fazer o equacionamento, a gente precisa colocar os sinais de tensões, porque a gente vai fazer um somatório de tensões, lembrando que o somatório de tensões tem que ser igual a 0 volts. Então, aqui a gente já tem sinal de tensão. Uma corrente que passa nesse sentido no resistor pela lei de Ohm, ela causa uma queda de tensão. Então, a tensão aqui, teoricamente, seria maior do que aqui. Ela passa por esse resistor aqui maior do que aqui e aqui fechou a malha. Para essa outra malha, ela vai trabalhar como se fosse independente dessa. Então, começa a malha aqui, por exemplo, vem para cá. Ó, uma queda de tensão nesse resistor, uma queda de tensão nesse resistor, e aqui nós já temos a fonte de tensão, já tem o seu valor de tensão total ali. Então, se a gente fosse fazer o equacionamento da malha 1, o equacionamento da malha 1 seria, começando daqui, partindo no sentido que a gente definiu da malha. Pega sempre o primeiro sinal de tensão que encontrar pela frente. Então, ó, encontrou o primeiro sinal negativo, coloca menos. Menos quanto? Menos V1 mais R1 vezes I1 mais R2. E aqui nesse resistor, a gente tem um somatório de correntes de I1 menos I2. Então, fica I1 menos I2, voltou para o mesmo ponto, igual a 0. Lembrando que isso aqui é um somatório de tensões que tem que ser igual a 0. Então, V1 é tensão, R1 vezes I1, na verdade, é esse V aqui em cima, né, que é o VR1, que é esse V aqui, e aqui é o VR2, então, que é essa tensão em cima desse resistor, VR2.
Então vejam, tensão, tensão, tensão igual a zero, somatório de tensões igual a zero. Para a malha 2, começando desse ponto, vindo para cá. Então, ó, mais R2, e aí sempre a corrente que está no mesmo sentido que você está percorrendo, menos a que está no sentido contrário. I2 menos I1, porque I2 está nesse sentido e I1 está no sentido contrário. Vem para cá, mais R3 vezes I2, mais, porque é o primeiro sinal de tensão que encontrou, V2 igual a zero. R vezes I, tensão, R vezes I, tensão, V, tensão, igual a zero, somatório de tensões igual a zero. Aqui já incluindo uma fonte de tensão controlada, então a gente observa o circuito, né? Dá para ver claramente que ele tem 3 malhas. Então a primeira coisa a gente vai nomear as malhas no sentido horário. I1, I2, I3, tanto faz a numeração aqui, né? Isso pouco importa. Colocar sinais, né, de tensão, aqui já tem sinal de tensão, aqui é mais e menos, agora na malha 2 fica mais e menos, e na malha 3 mais e menos, e aqui já tem. Então, equação da malha 1, malha 1, começando de qualquer ponto, terminando no mesmo ponto, menos 50 mais 5, que é o resistor que está aqui, vezes a corrente que está no próprio sentido, menos a corrente que está no sentido contrário. Então fica I1 menos I2, segue, mais 20 vezes a corrente que está no seu sentido, que é I1, menos a corrente que está no sentido contrário, que é I3. Chegou no mesmo ponto, igual a zero. Malha 2 está aqui em cima, vamos começar daqui. Mais 1 vezes a única corrente que passa aqui é I2. Aqui, mais 4 vezes I2 menos I3. Segue para cá, mais 5 vezes I2 menos I1. Chegou no mesmo ponto, igual a zero. E aqui, começar daqui, malha 3, mais 20 vezes I3 menos I1. Aqui, mais 4 vezes I3 menos I2, mais 15 e alfa. Então, aqui a gente tem 3 equações, 1, 2, 3, 4 incógnitas. Falta uma equação. A outra equação é esse I alfa aqui do meio. Então, I alfa está aqui para baixo. Então, vai dizer o quê? I alfa é igual. Se ele está para baixo, quem está para baixo é positivo, quem está ao contrário é negativo. Então, se ele está para baixo, fica I1 menos I3. E aí, agora nós temos 1, 2, 3, 4 equações. 1, 2, 3, 4 incógnitas. Aqui, agora, incluindo fontes de corrente, né? Antes, até agora foi só fonte de tensão. Então, no primeiro tópico, né, no tópico A, a gente tem fontes de corrente pertencendo a uma única malha. Então, a gente tem fontes de correntes que elas não estão compartilhadas entre malhas nenhuma. Então, por exemplo, nesse caso, essa fonte aqui, ela só pertence a essa malha 1. Ela não está na malha 2. Essa fonte aqui, ela só pertence à malha 3. Ela não tem nenhuma malha aqui compartilhando com ela. Assim como essa aqui também não tem. Então, primeiro passo, né? Identificar as malhas, chamar de I1, aqui chamar de I2 e aqui chamar de I3. A primeira premissa disso aqui é identificar se já dá para a gente descobrir qual o valor de alguma corrente de malha. Como tem fonte pertencendo a uma única malha, dá para saber. Por exemplo, essa I1 a gente definiu que está no mesmo sentido dessa fonte de corrente aqui. Então isso quer dizer o quê? Que I1 vale 5 amperes. Aqui no meio ainda não dá para saber e aqui também já dá. Aqui, o meu I3, a gente colocou ele no sentido horário e ele está ao contrário, no sentido contrário à corrente que está na própria malha. Então, se ele está ao contrário da corrente que está na própria malha, ele vale menos aquela corrente ali. Sobrou para calcular apenas
a corrente de malha 2. Então, nós vamos começar por aqui e terminar aqui também. Então, começa vindo para cá nesse sentido, né? Mais e menos, aqui já tem mais e menos, né? Aqui falta um resistor. Esse resistor aqui a gente vai dizer que ele vale 5 ohms. Então, aqui, começando aqui para cá, mais 3 vezes I2, mais 2 vezes I2 menos I1. Lembrando que, como é uma somatória de tensões, aqui eu já tenho o valor da tensão, então, menos 2 mais 5 vezes I2 mais 2 vezes essa corrente menos essa. I2 menos I3 igual a zero. Ó, R vezes I, tensão. R vezes I, tensão. Tensão, R vezes I, R vezes I. Então, somatório de tensões igual a zero. Aqui, a gente tem um caso em que nem todas as fontes de corrente pertencem a uma única malha. Então, se a gente olhar para cá, essa fonte de corrente, ela está nessa malha 1 e ela pertence também a essa malha 2. Então, é um caso à parte. Vejamos, se a gente fosse fazer simplesmente as correntes de malha, chamando de I1 e I2, como é que seria pelo método tradicional, né? Botar os sinais, ó, mais e menos aqui, e chega aqui é uma fonte de corrente. Então eu não posso vir aqui somar 3, né? Porque eu não posso somar corrente, eu tenho que somar tensão. Então eu tenho que vir aqui e colocar um valorzinho de V de fonte aqui, pode ser um VF, né? Então vamos fechar essa malha aqui, ó. Malha 1. Começando daqui, né? Então, ó, 5 vezes I1 mais VF. Chegou no mesmo ponto, igual a zero. Lembrando que eu não posso fazer 5 vezes I1 mais 3, né? Porque eu tenho que fazer R vezes I, e aqui eu não posso somar com I, tem que ser tensão e tensão. Por isso que eu tive que colocar um valor de tensão aqui. Malha 2, que está aqui, vamos começar daqui para lá. Ó, menos quanto? VF, mais 5 volts, mais 3 vezes I2 igual a zero. Só conferindo, R vezes I, tensão. Tensão igual a zero, certinho. Menos tensão, tensão, R vezes I, tensão. Então, eu não posso somar esse 3 aqui, porque esse 3 não é tensão, é corrente. Qual é o problema disso aqui? 1, 2, 3 incógnitas, 2 equações. Não dá para resolver desse jeito. Teria que achar uma outra equação para descobrir quanto que vale esse VF aqui. Então, o que dá para a gente fazer é aplicar um conceito que a gente chama de supermalha. Então, qual é a ideia da supermalha? A ideia da supermalha é tirar essa fonte que está aqui e fazer uma malha por fora. Fazer uma malha aqui por fora, que nós vamos chamar de supermalha. Então, vamos tentar fazer o equacionamento da supermalha. Então, a supermalha seria, começa aqui, vai por fora, ignora a fonte e termina no mesmo lugar. Então, vamos fazer aqui, ó, mais 5, e aí continua chamando de I1. Vem para cá, mais 5 volts, mais 3I2, igual a zero. Então, fiz a supermalha. E depois, a gente faz uma equação na fonte. Faz uma equação na fonte, que é essa fonte aqui. Então, eu tinha 3 amperes para cima. Como é que eu posso equacionar esse 3 amperes em função de I1 e 2? Então, eu vou dizer que 3 é igual 3 amperes para cima. Então, quem está para cima é positivo, quem está para baixo é negativo. Então, 3 é igual I2 menos I1. Então, é I2 menos I1. Então, agora eu tenho 1, 2 incógnitas, 1, 2 equações, aí eu consigo resolver o meu sistema. Aqui, então, mais um caso em que nem todas as fontes de corrente pertencem a uma única malha. Então, se a gente olhar essas duas fontes de corrente aqui,
essa fonte pertence apenas a essa malha, ok, né? Mas essa fonte de corrente aqui, ela pertence a essa malha e a essa malha também. Ela divide as duas. Então, não daria para a gente fazer diretamente, fazer uma, duas, três malhas diretamente. A gente vai ter que aplicar o conceito da supermalha. Para iniciar o conceito da supermalha, a gente vai nomear as malhas, conforme a gente já estava fazendo antes. Então, I1, I2 e I3. Aqui, né, só por olhar o circuito, a gente já consegue fazer uma primeira, postular a primeira situação, que essa malha aqui, como ela tem apenas essa fonte de corrente, a gente já pode dizer que I1 vale 4 amperes e aqui já está resolvido, né? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai montar a equação da supermalha e uma terceira equação para ver o que a gente precisa mais ainda resolver isso aqui. Então qual seria a situação? Para fazer a supermalha, a gente vai eliminar a fonte de corrente que está entre as duas malhas e fazer uma malha externa a essas duas malhas envolvidas. Então que seria passar por aqui, aqui como a gente vai abrir, esse circuito vem para cá, porque aqui não vai ter corrente, e vai fechar aqui. Então começa daqui e vem para cá. Sinal de mais e menos, mais e menos, mais e menos. Então vamos lá. Sobre a supermalha, né? A supermalha. Então começando daqui fica mais 2 vezes I3 menos I1. Vem por aqui, mais 1 vezes I2, que é a única corrente que passa lá em cima, vem por aqui, mais 9 vezes I3, igual a zero. Aqui está a equação da supermalha. Pois bem, o que falta fazer agora nesse momento, né? Falta fazer a equação que está sobre a fonte. Então, a equação que está sobre a fonte seria o quê? Essa corrente que está vindo para cá é igual a uma equação que dá em função de 2 e 3. Então, se a gente colocar essa corrente aqui, qual é o valor dela? O valor dela é 5 vezes V1. Isso aqui é uma corrente, né? O que essa corrente equivale? Se ela está nesse sentido, quem está junto com ela é positivo, quem está ao contrário é negativo. Então, ela está vindo para a esquerda. Quem está para a esquerda é I2 e quem está para a direita é I3. Então, fica I2 menos I3. Nesse caso aqui, né, como essa fonte de corrente é uma fonte dependente, ela depende de uma outra variável, que é essa variável V1 aqui. Esse V1 está sobre esse resistor. Então, se o V1 está com uma queda de tensão nesse resistor de cima para baixo, a corrente que a gente está avaliando nesse resistor é de cima para baixo. Então, como é que a gente calcularia V1? A gente diria que V1 ele é igual a resistência vezes a corrente que está aqui para baixo. A corrente que está para baixo é essa corrente menos essa. Então, é 2 vezes I1 menos I3. R vezes